A gente queria saber uma breve apresentação sua, né? A graduação, onde você se formou, se você tem alguma outra formação, cursos, alguma coisa específica, sobre a sua atividade de RT e outras atuações presentes ou passadas como médico veterinário. Muito bem. Vamos lá. Meu nome é André, meu nome completo é André Luiz Mota da Costa, eu sou médico veterinário desde 1998, tá? Formado na USP, em São Paulo. Eu tenho mestrado em Conservação da Fauna pela Universidade Federal de São Carlos, tá? Trabalho com animais selvagens desde 1998, desde que eu me formei. Por muito tempo eu trabalhei com clínica de pets, né? A maioria me conhece. Trabalhei com criadouros, conservacionistas e comerciais. E estou aqui no zoológico desde 2013, né? Sou responsável pelo zoológico desde 2016, tá? Então tem 5 anos que eu sou responsável técnico aqui. Tá? E hoje em dia eu concilio minhas atividades com o Zoológico de Sorocaba e minha clínica que faz atendimento de cães e gatos e pets não convencionais. Bacana. Aqui no zoológico você é o único RT? O RT, na verdade, pelo conselho, é uma pessoa só e poderia ter um RT substituto na ausência do RT, por exemplo, nas férias. Tá? Então, hoje, pelas normas do CRMV e pela necessidade do zoo, eu sou o único responsável técnico, mas não sou o único veterinário. Tá? Hoje nós somos em 4 veterinários, sendo 2 concursados pela prefeitura e 2 residentes com um convênio que a prefeitura tem com a Unesp de Botucatu. Legal. Quais são as responsabilidades do RT dentro da área de atuação do zoológico? Tá. São inúmeras as atividades do responsável técnico no zoológico. O zoológico, né, a gente até ouviu uma estagiária outro dia, ela falou assim, aqui tem tudo, aqui é como se fosse uma casa, né? Porque não é só uma clínica que você vai lá, atende, o cara vai embora e acabou. Aqui tem tudo, porque os animais vivem aqui 365 dias por ano, a gente faz toda a alimentação dos animais, a gente cuida de toda a parte sanitária, a gente cuida de toda a parte de condicionamento, toda a parte de biologia. Então o zoológico é um universo, né? E para quem nunca conviveu conosco, né, às vezes é difícil até de entender quão amplo, quão complexo é esse universo, né? Então a gente tem que cuidar de tudo que está aqui dentro. Responsável técnico responsável pela saúde dos animais, pela saúde das pessoas que lidam com esses animais e, querendo ou não, pela saúde do ambiente que esses animais vivem, né? Então hoje fala-se tanto de saúde única e a gente aqui no zoológico mais do que nunca vive isso. Porque a gente tem que cuidar do ambiente onde os animais vivem, a gente tem que cuidar dos animais, propriamente ditos, e das pessoas que vivem com esses animais, inclusive o público, né? Que possivelmente pode até, né, no caso de Covid, por exemplo, nós estamos hoje vivendo essa pandemia, as pessoas podem transmitir uma virose como o SARS-CoV-2, causa a Covid-19, para alguns animais. Alguns animais são suscetíveis, então o uso de máscara é fundamental, o isolamento desses animais, o distanciamento desses animais com o público é fundamental. Então, esse universo todo, né, a gente tem que cuidar como médico veterinário e principalmente eu como responsável técnico. Bacana. Quantas horas diárias ou semanais você se dedica a essa função? São 3 horas diárias, né, completando em média 15 horas semanais e eventualmente eu tenho plantões de fim de semana. Né? Por exemplo, amanhã, sábado, amanhã eu virei trabalhar. Né? Então a média de 15 horas semanais e sempre tenho um plantãozinho de fim de semana. Isso eu como responsável técnico, fora os outros veterinários que ficam aqui complementando o horário que eu não estou. Né? Então, o horário do zoológico de funcionamento, né, e até um pouco mais, o zoológico abre... Agora, vamos esquecer a história da pandemia, né? Mas sem pandemia o zoológico abre às 9 para o público e fecha às 5. Tá? A gente tem veterinário das 8 às 18, de segunda a segunda, 365 dias por ano. Então no Natal, se eventualmente eu não venho, normalmente eu venho, mas se eu não venho, terá outro veterinário aqui para cuidar dos animais. E a sua rotina típica associada a essa função é estar aqui às 3 horas por dia, né? E na sua clínica você consegue exercer também durante a semana? Sim. A gente consegue conciliar. Como eu fico 3 horas no mínimo aqui por dia, né? O outro horário eu estou na clínica. Então hoje eu tive de manhã na minha clínica, né? E eu começo às 14 horas aqui. Previsão de sair às 17, mas a previsão nunca é cumprida. Né? Como eu falei, atrasei de atender vocês, porque sempre acontece uma coisa que eu tenho que socorrer. Pode ser que se tudo for tranquilo, eu saio às 17. Se não for tranquilo, eu saio às 17h30, 18, 18h30, 19, 20, como já aconteceu. Né? Você tem algum curso específico para a sua área que você gostaria de fazer ainda? O zoológico proporciona para você mais capacitação a cada ano que passa?
atualizações? Como que funciona? Essa pergunta é excelente, Estevão, porque eu costumo falar que o médico veterinário de animais selvagens, ele nunca sabe tudo, né? São tantas espécies que a gente trabalha, que eu digo para você que todo dia aqui, convivendo com os animais que eu trabalho, eu aprendo alguma coisa. Todo dia eu aprendo algo novo, né? Mesmo com mais de 20 anos de experiência nessa área. Então é muito gostoso trabalhar aqui, é muito proveitoso. Sempre surgem coisas novas no mundo afora que a gente quer aproveitar, quer aprender. Então eu falo que é muito instigante e intrigante, porque sempre tem coisa nova. Então de repente tem um cara na Nova Zelândia fazendo um negócio novo, eu quero aprender. Às vezes tem um cara dando curso nos Estados Unidos, eu quero ir. Quando é possível eu vou. Então estou sempre participando de congresso, né? Sempre participando agora das famosas lives, né? De vez em quando a gente tiver uma live de um colega nacional ou internacional, é muito bacana. Né? Então, a nossa capacitação é contínua. A gente está sempre fazendo novos cursos, aprendendo, sempre tem novidade na área, seja pela evolução da medicina veterinária, seja pelo aumento, né, de conhecimento que a gente vai tendo dentro das espécies, né, da biologia das espécies, e a gente vai sempre crescendo. Agora, como o RT faz a orientação para o manejo adequado de cada espécie dentro do zoológico? Tá. A gente tem treinamento que a gente passa para os tratadores, para que eles saibam como lidar, né, com os animais. A gente tem, nesse sentido, a assessoria dos biólogos, também lidam com o manejo, então os biólogos nos ajudam nisso, para fazer não só uma orientação, mas também treinamento. Por exemplo, eu preciso pegar um macaco. Como pegar um macaco? Como fazer a contenção física? Então isso é passado para o tratador, para que ele consiga fazer de uma maneira segura para o animal, segura para ele mesmo, para que tudo saia bem no final desse manejo, para que eles aprendam também a lidar com o recinto, qual é o melhor recinto para o animal, como esse recinto deve ser, como deve ser limpo, né, higienizado. Então tudo isso a gente passa a orientação através de treinamentos. Então vocês têm bastante envolvimento com o pessoal de funcionários? Sim, continuamente. Você tem alguma sugestão que gostaria de dar para os futuros médicos veterinários interessados? Sim, muitas vezes a pessoa que quer mexer com animais silvestres quer só mexer com animais silvestres, tem uma mente muito, até, entre aspas, tá? Perdão a palavra, muito limitada. E eu falo, a gente não é especialista em nada. O médico veterinário de animais selvagens é o maior generalista que existe, né? Então quando a gente lida com anta, eu tenho que saber clínica de equinos. Quando eu lido com lhama, com veado, né, eu lido com clínica de ruminantes. Quando eu faço o básico num primata, num gambá, num lobo-guará, uma onça, eu tenho que saber o básico de clínica de pequenos animais. Quando eu lido na cozinha, no setor de nutrição do zoológico, eu tenho que saber muito sobre inspeção de alimentos. Então, o médico veterinário de animais selvagens tem que saber de tudo um pouco. Ele tem que ser muito generalista. Ele tem que entender o processamento do alimento, ele tem que entender quais são as condições básicas de higiene, quais são, né, as medidas higiênico-sanitárias para processar o alimento. Ele tem que saber clínica de equinos, clínica de ruminantes, clínica de suíno, clínica de aves, clínica de pequenos animais. Então, a dica que eu dou é que estudem tudo, com muito afinco. Tá? Tem que estudar tudo, saber o básico de tudo para que vocês consigam evoluir dentro dessa carreira que é muito ampla e muito, né, desafiadora. Muito desafiadora. Desafiadora é a palavra que muito consegue desafiadora. resumir isso daí. É um desafio. Você pode citar algumas normas de biossegurança estabelecidas pelo RT? Sim, uma básica que a gente tem aqui para alguns setores, alguns recintos, né, é o pedilúvio, né? Vocês vieram lá de fora, os sapatos de vocês têm contaminação, o meu também tem contaminação, embora eu use esse só aqui. Mas a partir do momento que eu ando pelo zoológico, né, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, presença de gatos errantes aqui dentro. Durante o dia a gente não vê, mas à noite a gente sabe que eles circulam, que a gente encontra fezes. Ao final do dia, quando eu saio daqui ao entardecer, à noitinha, eu vejo eles circulando. São gatos da redondeza, o zoológico de Sorocaba está dentro da cidade. Né? E esses gatos eles podem transmitir algumas doenças aos nossos animais, principalmente a toxoplasmose. E a toxoplasmose é transmitida através das fezes. Se eu piso nas fezes de gato, aqui mesmo, no nosso passeio público, e eu piso dentro do recinto de um primata, por exemplo, os primatas são, principalmente os primatas do Novo Mundo, os primatas das Américas, eles são extremamente sensíveis à toxoplasmose. Então, uma vez que eu levo esse parasita para dentro do recinto,
posso aguardar algumas semanas ou meses que meus animais vão morrer de toxoplasmose. Então a gente instituiu, né, uma das medidas higiênico-sanitárias, o uso do pedilúvio para fazer a desinfecção dos pés, né, dos sapatos, dos calçados, para evitar a contaminação dos recintos. Esse é só um dos exemplos que a gente usa aqui rotineiramente, principalmente para os primatas. Podemos citar qual seria o seu maior desafio aqui dentro hoje, no ambiente que nós vivemos, com a Covid, com tudo que está se passando no mundo? Nosso desafio, como eu falei para vocês, é contínuo, né? Vide a quantidade de informações que a gente tem de todas essas espécies, né? A gente tem que saber de base e que a gente vai evoluindo no dia a dia. O Covid, né, não é uma doença que está desafiando ainda a medicina, não deixa de desafiar a medicina veterinária, né, porque a gente não sabe ainda quais espécies são possivelmente contaminadas, né, com esse vírus. A gente já tem relatos já em furões, em alguns felídeos, em primatas, mas a gente não sabe que mais animais podem pegar, né? A gente tem contato com colegas de outros países, né? A gente tem conversado com colegas norte-americanos, lá a vacina está sobrando, né? A vacina da Pfizer eles têm a rodo lá. E a gente está vendo já que eles estão fazendo as vacinas da Pfizer que sobraram para seres humanos, a mesma vacina eles estão usando para alguns animais, né? Como é uma vacina feita com RNA mensageiro, ela possivelmente pode ser usada em qualquer espécie, né? Então a gente vê que eles estão usando em alguns primatas, em felídeos, em mustelídeos, né, que são os furões e outros congêneres, principalmente lontras, eles estão usando muito em lontras no exterior, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Então é o desafio da gente tentar acompanhar, né, a medicina veterinária de primeiro mundo, né, que a gente não tem nem vacina para os seres humanos aqui, quanto mais para vacinar os animais do zoológico. Lá eles já vacinaram as crianças acima de 12 anos, já estão vacinando os animais do zoológico, um negócio que eu acho que é sensacional. Vamos ver se isso vai trazer bons frutos ou não, ninguém sabe ainda, né? E é esse o desafio, da gente tentar acompanhar as novidades do mundo afora, né? E os desafios que até as doenças emergentes causam a gente, como por exemplo a Covid-19, uma doença emergente, outras podem surgir, né? Não obrigatoriamente doenças que sejam zoonoses, mas doenças que acometem os animais, a gente vai descobrir no nosso dia a dia, conforme esse mundo louco vai evoluindo. Exatamente. Qual a sua história mais marcante assim, dentro de um zoológico? A situação que você passou assim, que te marcou? Puxa, são tantas histórias, né? Graças a Deus eu estou aí há 8 anos aqui no Zoo, tem bastante história, né? Uma história que me marcou muito, que foi repercussão mundial, foi quando nós fizemos uma prótese na pena de um flamingo, né? Então a gente, que é uma coisa que pra gente é básica, né? A gente tenta fazer tudo pelos animais o tempo todo, né? E aquele flamingo a gente fez uma prótese, deu certo, né? E de repente, a hora que a gente viu, deu repercussão mundial. Começou com uma reportagem na TV local, foi parar no Fantástico e depois eu dei entrevista para russo, para chinês, para inglês, para americano, né, para o pessoal da Escandinávia. Um negócio que eu falei, nossa, é uma coisa que para a gente é tão simples, é nosso dia a dia. E foi sensacional. Né? E foi sensacional, né? Quer dizer, tantas outras coisas que a gente faz que para a gente são triviais e que para o mundo afora pode ser um negócio de outro mundo, né? Então, o reconhecimento. O reconhecimento. Então, acho que essa foi a história que mais me chamou a atenção, porque o que para a gente é tão comum e até, entre aspas, banal, né? Para o público leigo, o público do mundo afora, pode ser um negócio sensacional. Acho que isso mais me marcou, né? Que a gente acha que é tão comum e as pessoas valorizaram bastante. A gente fica feliz com isso. Falando em reconhecimento, você sempre quis ser essa é uma coisa que desde pequeno eu me lembro, sempre quis ser, assim, porque na época ninguém falava, gosta de bicho, vai ser veterinário. Não falava isso, ninguém falava vai ser biólogo, né? Vai ser veterinário. E eu sempre pus aquilo na minha cabeça, vou ser veterinário. Quando eu fui estudar mais a fundo, então, no colegial na época, não era nem ensino médio, aí ficava, vou fazer biologia ou fazer veterinário? Fiquei naquela dúvida, mas sempre lembrando de animais selvagens, sempre com animais selvagens na cabeça. Pensei em fazer veterinária, coloquei como primeira opção, felizmente fui bem sucedido logo de cara, entrei de cara na faculdade. Fui fazer veterinária feliz, pensando em fazer animais selvagens. Vi que o mercado não era tão fácil como eu imaginei que fosse, tanto que eu fui para a área inicialmente de clínica de pequenos e pets exóticos, sempre gostei disso, sempre, desde que me formei, trabalhei com pets exóticos, hoje chamamos de não convencionais.
e vi que o mercado estava cada vez mais rico, né, na clínica de pets não convencionais. E fui sempre me empenhando nisso, me especializando nisso, né, sem esquecer do sonho de infância, que era ser o veterinário do zoológico. Né. Como eu cresci, não sou daqui, mas eu cresci aqui, né, a gente pensava em ser zoológico, veterinário zoológico, qualquer zoológico do Brasil ou do mundo. Mas o zoológico de Sorocaba era um grande sonho, que eu cresci aqui. Né. E felizmente consegui realizar esse sonho depois de alguns anos. Né. Em 98, consegui entrar aqui concursado em 2013. Por quê? Não tem tantas vagas em veterinários zoológicos assim. Né. Tem hoje no Brasil, tem muitos zoológicos particulares, diferente de quando me formei, que eram só zoológicos públicos praticamente, que aí a gente precisa de concurso público para fazer. Então eu fui me empenhando, estudando, levando minha carreira como clínico, né, particular, né, atendendo alguns criadores, como eu falei no começo da entrevista, e sempre esperando a oportunidade de entrar aqui no zoológico. Quando abriu a vaga, eu prestei o concurso, passei, estou realizado e pretendo, tudo correndo bem, me aposentar por aqui. Né, sempre conciliando a carreira de veterinário de animais selvagens, aqui dentro do zoológico, de zoológico, com a carreira de clínico de pets não convencionais e cães e gatos, que eu também me realizo muito. Né, gosto muito do que eu faço na clínica, então eu acho que eu consigo complementar, né, as minhas necessidades como pessoa e como médico veterinário, tanto lá quanto aqui. É isso que eu ia te perguntar sobre os seus sonhos. O que você almeja ainda, que você acha que você ainda consegue alcançar, que você consegue melhorar, aquilo que muitas vezes a burocracia vem com obstáculos, o que poderia ser melhor para os zoológicos? Hoje no Brasil, a coisa pública, como dizem, é muito complicado. Né? Então tudo que eu preciso aqui é com muito custo. Né? Para eu conseguir, por exemplo, esse rádio, né? É a base de licitação, né? Então é um custo, né? Um desgaste energético muito alto para uma pessoa, né? A burocracia é muito grande. Isso traz para a gente um certo desgaste. Eu já fiz muito isso, né? Hoje, felizmente, eu já não estou empenhado tanto nessa burocracia. Hoje eu consigo ser mais médico veterinário do que funcionário público, né? Vamos dizer assim. Mas a gente sofre com isso. Então, às vezes eu preciso de uma medicação que está fora da nossa rotina e eu tenho uma dificuldade maior para adquirir essa medicação. Tá? Mas isso acontece em qualquer instituição pública brasileira. Né? E aí, para mexer nisso, é um trabalho muito maior do que mexer com o zoológico de Sorocaba. Né? Isso faz parte da burocracia brasileira. Né? Então a gente não consegue mexer nisso porque envolve até mesmo esfera federal. Né? Tem o Tribunal de Contas da União que rege tudo, então isso não tem como a gente mexer. Então termina sendo uma crítica construtiva até, né, para a gente melhorar o Brasil como um todo. Não é o zoológico de Sorocaba, a prefeitura de Sorocaba que é um problema. Então isso é uma coisa que atrapalha. Tirando isso, né, o que eu almejo? Eu almejo sempre melhorar a medicina veterinária que a gente faz aqui dentro, as condições de manejo. Eu almejo sempre melhorar o bem-estar dos animais. Eu almejo deixar os recintos cada vez mais amplos, cada vez mais interativos para os animais e, consequentemente, os animais vão ter mais bem-estar, maior qualidade de vida, taxa de reprodução maior, consequentemente nós vamos conseguir fazer uma conservação adequada das espécies que estão aqui, para que a gente um dia, se precisar repovoar uma área que não tem mais, por exemplo, a ANTA, que a gente até participou desse trabalho no Rio de Janeiro, conseguir ceder animais para repovoar uma área que está inabitada por essa espécie. Então, o exemplo da anta foi bacana, a gente consegue reproduzir anta aqui com uma facilidade muito grande e a gente, graças a Deus, consegue pegar esses filhotes, essa prole, e fornecer para projetos de conservação, inclusive em outros estados, que é o caso da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, que a gente conseguiu ceder um casal para fazer o repovoamento de anta nessa região. Então isso a gente fica muito satisfeito, muito feliz com o trabalho que a gente faz e a gente almeja sempre, né, proporcionar isso para o meio ambiente, né, para o planeta que tão bem nos acolhe. Né. Outra coisa que a gente faz muito aqui no Zoológico de Sorocaba são os treinamentos, né, não só para os nossos funcionários, mas para alunos de medicina veterinária, biologia, zootecnia, agronomia, né, biologia, outros cursos que vêm nos procurar para fazer esse treinamento. E hoje a gente vê que tem muitos profissionais no Brasil afora e até mundo afora que passaram por aqui em algum momento da vida. Então é muito legal a gente saber que, além da gente dar essa contribuição para a conservação, a gente consegue contribuir com a formação de profissionais de excelência para que eles trabalhem no mundo afora. Então o trabalho que a gente faz aqui, que eu considero um trabalho de formiguinha,
a gente consegue pulverizar e gerar cérebros para que eles consigam, né, povoar o Brasil e até mesmo o planeta com ideias, né, promissoras de conservação, de avanço na medicina veterinária, para que a gente consiga ter uma equipe mundialmente atuante para deixar esse planeta cada vez melhor. E responsável técnico, você acha que na parte burocrática, né, de legislação e tudo mais, foi um desafio a mais para você se inteirar nesse meio? Porque eu acho que dentro da faculdade não se passa tanto sobre isso, né? Sim, com certeza. É impossível em 5 anos, né, de faculdade, que é o que a gente tem, né? Eu fiz uma faculdade que era integral, das 8 da manhã às 18 horas, no mínimo, né? A gente faz às vezes mais que isso. Em 5 anos, período integral, não consegui ver tudo que eu gostaria, né? Hoje em dia a gente vê que as faculdades nem têm toda essa carga horária, até menos, né? Então, fica aquém do que a gente pode querer para uma formação completa, né? Acho que no dia a dia da gente a gente vai aprender, né? É a questão do marketing para quem quer trabalhar, né, na clínica, é a questão de legislação e de burocracia para quem quer trabalhar no serviço público ou até na área, né, particular, mesmo na empresa privada, para trabalhar com legislação, que inevitavelmente tem que trabalhar. Então, requer ainda para as faculdades se aprimorarem nisso, mas é impossível que a faculdade forneça tudo que a gente precisa aprender. A gente vai aprender tropicando no dia a dia, a gente vai aprender evoluindo no dia a dia e cada vez mais. Pesquisando, né? Por Sim, pesquisando, né? Eu acho que o trabalho entre colegas, né? O profissionalismo entre colegas, a ajuda mútua é muito importante, né? Puxa, Estevão, me ajuda aqui, você já fez determinado trabalho, você já lidou com a lei tal, me ajuda. Puxa, você já lidou com esse problema na sua clínica, problema de marketing, problema de registro, vigilância sanitária, me ajuda. Então esse trabalho, né, ajuda entre colegas é muito importante também. Agora eu vou te dar, se você quiser, alguns minutinhos para você fazer suas considerações finais. Basicamente, vocês fizeram perguntas muito boas, dou os parabéns para vocês, que acho que as perguntas foram bem formuladas, né? Claro que não dá para falar tudo que a gente quer, né, em 10, 15 minutos de entrevista, mas acho que as perguntas foram bem interessantes. O trabalho do responsável técnico é bem complexo, né? Depois, se quiser estudar um pouquinho mais, existe um manual de boas práticas, um manual de responsável técnico do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele fala de algumas coisas, inclusive tem um capítulo só dos zoológicos, né, que ele cita, que eu acho que é bem interessante. É basicamente isso que eu falei para vocês, né? A gente, como médico veterinário, a gente tem uma área de atuação, né, no médico veterinário como um todo, não só de zoológico, muito ampla, né? As pessoas pensam que a gente é feito só cachorro e gato, né? Que a gente isso é o médico veterinário na cabeça das pessoas. E claro, com muito orgulho, a gente faz isso também. Foi muito legal a atuação, né, do médico veterinário agora na Covid, né? Sim. Surpreendeu, né, muita gente. Exatamente. Saber que o veterinário não cuida só de cachorro e gato. Exatamente. A gente está atuando em campanhas, a gente está atuando em laboratórios para fazer as vacinas, né, em pesquisa, em campanhas de saúde pública para prevenção, em educação para as pessoas, educação sanitária, educação ambiental. Então a gente tem uma formação tão ampla que a gente tem essa capacidade de agir em várias áreas. Então acho que isso é muito legal na nossa profissão, muito nobre na nossa profissão. A gente tem que se valorizar, a gente tem que divulgar essa riqueza que é a profissão da medicina veterinária, né? Valorizar o que a gente faz. E claro, sempre, como eu falei, não ficar só focado, eu quero mexer com alimentos, ficar só ali, não. Vamos fazer uma formação bem ampla, né? Porque no futuro, né, daqui a 10 anos, o cara que mexeu só com alimentos pode ter oportunidade para trabalhar de repente com suíno, com ave, né, com vacina. Puxa, é tão ampla a nossa área. A tecnologia está avançando. Então acho que a gente tem que ter um empenho, né, na formação bem ampla, formação de base ampla, para que a gente possa ter sucesso em qualquer área do conhecimento da medicina veterinária. Aí fica a dica para vocês que estão começando. Obrigado. E só uma última pergunta, que foi uma dúvida que veio agora na minha cabeça aqui. O zoológico, ele fica numa área no meio da cidade, né? Com casas em volta e tudo mais. Sim. Você pode me falar se vocês têm algum cuidado específico, técnico, para por ter essas residências em volta, por ter muito... Na verdade, a gente tem o cuidado com os animais que estão, que a gente chama de sob cuidados humanos, que são animais que estão aqui nos recintos, né? E existe uma grande área de mata aqui.
Mais da metade do parque é uma área de mata, uma área que assim, é basicamente original, de Mata Atlântica. Tem algumas espécies invasoras, como a leucena, por exemplo, uma espécie vegetal invasora, mas é uma área muito bem preservada, né? A gente já visualizou aqui veados, tatus, gambás, cobras, né, cutias. E o que mais chama atenção aqui são os bugios. Todo mundo entra, vê que tem bugio solto na área toda. E bugios são animais de hábitos gregários, né? Eles vivem em grupos. E como toda grande família, sempre tem confusão, né? Minha família briga pra caramba, de vocês aí tem as confusões também. Então, imagina que numa briga sempre tem aquele revoltado, vai embora de casa. Isso acontece no grupo de bugios, né? Então, quando acontece o conflito, geralmente o filho mais jovem quer confrontar o pai e o pai bota o filho mais jovem para correr. Então, eventualmente, vocês veem na televisão, vêem na mídia local, macaco do zoológico foge para casa na Vila Hortência. Não é bem assim, né? O macaco, ele faz parte da mata do zoológico, ele não é mantido em cativeiro aqui, ele tem livre acesso para onde ele quiser. Ele fica 99% do tempo dele na mata. E quando acontece uma briga de família, ele sai, né, vai pensar no que fez e volta. Né? Claro que nesse vai pensar no que fez, ele pode parar na Nogueira Padilha, e aí o pessoal, né, vem com aquela comoção, aí vai o corpo de bombeiros e a polícia ambiental para capturar, que a gente passa o treinamento para eles, e eles trazem de volta para a gente. Tá? Aí a gente vai fazer os cuidados médicos, se forem necessários, e volta a colocá-lo na mata, para voltar para o grupo. Tá? Então hoje a gente sabe que tem mais de 20 indivíduos. É uma família, um grupão, né? E quem vem no zoológico ouve a vocalização dos machos, é bem bacana. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente faz? A gente sempre pede para o pessoal da CPFL evitar que os postes fiquem do lado de cá, sempre deixar os postes do lado de lá da rua, né? Porque eles saem pelas casas, né? E podem sair pela rede elétrica, que causa uma preocupação grande porque eles serem eletrocutados. Né? A gente já viu o macaco andar aqui, não acontecer nada, mas eventualmente um fiozinho desencapado eletrocuta, né? E aí vem necrose de mão, necrose de dedos, necrose de cauda, e isso é um problema sério. Então a gente tem essa preocupação, mas a partir do momento que eles saem daqui, foge um pouco do nosso alcance. Tá? Uma das ideias seria telar tudo, é uma área muito grande, né? A gente já pediu para a prefeitura, mas é um negócio que é muito extenso, são hectares que a gente tem aqui em volta para fazer. É custoso, né? Mas assim, o que a gente tem de ocorrência é muito baixo. Né? Então, eu falei, 99% do tempo eles estão aqui dentro. Tá? Então, a única coisa que a gente vê cair na mídia, então a gente sempre gosta de esclarecer essa questão dos bugios, né? Mas eles estão super bem aqui, é uma ocorrência outra que acontece durante o ano. Então, é só para passar essa mensagem para vocês. Bacana. Gostaria de agradecer pelo seu tempo. Imagina, é um prazer, como eu falei no começo, é um prazer receber vocês, né? Dentro daqueles critérios básicos da burocracia do serviço público, né? Entrando em contato com a gente por e-mail, a professora Nechons que manda o ofício, a gente recebe vocês com o maior prazer sempre. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada.